Se o MPG tem abençoado sua vida, considere se tornar uma mantenedora desta obra. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br e clique em Quero ajudar para saber mais. Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG, acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que este ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio da série Estações de Graça. E aí, estranharam a minha voz hoje? Aqui não é a Jay, hoje é a Cami. Eu invadi o podcast Mães pela Graça e tô muito animada com essa novidade. Adivinhem só quem é a nossa convidada de hoje. Se apresenta aí, amiga. Olá, querida Mãe pela Graça. Ai, eu tô assim, me sentindo um pouco, assim, fora da minha zona de conforto, confesso, assim, né? Como entrevistada no meu próprio podcast, mas eu acho, assim, vai dar bom, vamos lá. Eu tô achando o máximo e tô super empolgada. Ai, obrigada, querida. Ai. Então, hoje, né, o tema desse episódio é sobre ser tentante. E a gente, quando nós estávamos conversando sobre esse episódio, pensamos que seria, né, muito bom trazer a Jay para contar aqui um pouquinho da experiência dela, desse processo que aconteceu na vida dela. E tenho certeza que vai ser uma bênção. Você quer se apresentar ou podemos começar? Bom, eu sou a Jay, sou casada com o Antônio há 11 anos praticamente, acho que a gente vai fazer 11 anos logo, ou já acabou de fazer, não sei que dia que esse episódio está no ar. E temos 3 filhos, o Caio, o Levi e a Sara. O Caio tem 6, o Levi tem 4 e a Sara vai fazer 2 aninhos em breve. E é isso. E foi bem difícil pra gente ter filho, então eu tô aqui pra contar pra vocês a experiência. Então vamos lá, vamos começar. Quando você e o Antônio casaram, qual o planejamento familiar que vocês tinham? Aquela coisa, né? Quanto tempo vocês iam esperar até começar a tentar? Quantos filhos vocês queriam ter? Como foi esse planejamento e o que aconteceu no meio desse caminho? Olha, eu vou ter que voltar um pouquinho para antes do casamento. Que essa conversa a gente tem que ter antes de casar, viu, mulheres? Que não, acho que ninguém que não tá casada vai ouvir, assim, que tá solteira, nem noivo ainda vai ouvir. Mas assim, mulheres aí que aconselham jovens. Essa é uma conversa que a gente tem que ter no namoro, né? Não é uma conversa que a gente deixa para depois do casamento. Verdade. E antes de namorar, né, Antônio e eu éramos amigos. Ele brincava muito, assim, que, ai, não, eu não quero ser pai, ai, nossa, né, e tal, aquela coisa, né, até na família tinha piada, né, que ele não queria ser pai e tal. E eu sempre tive o desejo muito forte de ser mãe, né. E quando surgiu, assim, o interesse pra gente namorar, né, e ele veio conversar pra gente namorar, a primeira coisa que eu falei pra ele foi, olha, eu gosto muito de você, e só que eu não consigo me ver namorando com você porque você já falou tantas vezes que você não se vê como pai, né? Uhum. E pra mim, namoro é pra casar, né? Uhum. E eu quero ter filhos. Então, eu acho que não rola, né? Assim, foi meio que, claro, eu gostava muito dele, né? A gente já tava assim. Foi difícil falar isso, né? Uhum. Mas não tinha como, né, gente? Quando a gente namora, você não namora pra ver, né? Tipo, a gente namora já pensando em casar, né? E pra mim isso era um ponto essencial. Então, mas daí assim, né? Ele que é muito piadista, né? Ele falava, não, é só brincadeira, bastida, né? Eu até consigo imaginar. Ele é muito piadista. E às vezes, assim, o Antônio é o tipo de pessoa que ele brinca com algumas coisas, as pessoas às vezes não sabem que ele tá brincando, né? Até teve um episódio que ele participou aqui que eu comentei sobre isso, né? Que às vezes eu tinha vontade de usar uma camiseta com uma flechinha apontando, dizendo ele está brincando.
Porque assim, é garçom, é loja que a gente entra. Às vezes as pessoas ficam olhando assim, tá, peraí, ele tá brincando, né? Ele é aquela pessoa que faz a piada e permanece sério, né? Uhum. E daí ele falava, não, imagina, isso sempre foi piada, é claro que eu quero ter filho, né, e tal. E daí ele falou assim, e com você, é claro que eu quero ser pai, né? Só você, ele Ai, que fala, lindo. daí ele brincou, se eu só vou ser pai se for para ser, se você for a mãe, né? Uhum. E daí, eu te amo, aquela coisa toda. Ai, vamos casar agora, Ai, então. pronto, né? E a gente casou bem rápido, assim, porque bom, eu já tava com quase 28 anos, ele já tava com quase 30 anos, nós dois já tínhamos. Assim, já estava no momento, assim, né? A Uhum. gente não ia ficar namorando pra quê, né? Se a gente já tinha. Assim, a gente já sabia que era pra casar um com o outro, né? Não, Uhum. não tinha muito por que ficar esperando. Então, dentro de 11 meses a gente já casou. Mas esse não é o assunto desse episódio, que essa história daria mais um episódio. E, nossa, daí foi assim, né? Quando eu era jovem, eu tinha 19 anos quando eu fui diagnosticada com endometriose, né? Que é uma doença Uhum. muito comum entre as mulheres, que infelizmente só é diagnosticada quando a mulher vai tentar engravidar. Não Uhum. sempre, tá, gente? Mas no geral, né? É o que a gente vê por aí. Graças a Deus isso tá mudando bastante. Mas é muito mais comum que as mulheres comecem a tentar, né, engravidar e tal. E daí tem dificuldade, vão fazer mais exames e, poxa, eu tô com endometriose, né? Endometriose é uma doença que vai se espalhando e vai colocando focos da doença, assim, em lugares, né, do sistema reprodutor. Algumas mulheres têm casos gravíssimos, onde vai para outros lugares, já ouvi casos onde vai para o pulmão. Então, assim, Uhum. é uma doença que vai progressivamente se alastrando, né? Na maioria dos casos é assim. E eu, assim, vejo que o nosso primeiro milagre aconteceu aí, que eu fui diagnosticada com 19 anos por causa do incômodo da minha mãe, que não sossegava, que eu tinha tanta cólica e era tão desregulada. E a maioria Uhum. dos médicos ficava assim: não, ela é muito nova ainda. Não, imagina, isso aí é normal, aquela coisa meio que já despachavam. E a minha mãe, não, isso não é normal. Eu quase desmaiava de dor, né? Eu ficava dias mal, e às vezes a menstruação vinha por muito tempo, e às vezes ficava 2 meses sem vir, era muito, não tinha ordem, assim. E então, até que um dia uma médica que me consultou falou assim: olha, vocês já ouviram falar de endometriose? Isso, gente, já faz muito tempo, tá? Isso já faz, tipo, mais de 20 anos. E ela, né, olha, será que não é isso? Vamos investigar. E era, né? Eu fui diagnosticada através de uma cirurgia de videolaparoscopia, e veio o diagnóstico, e junto com o diagnóstico vem as pesquisas de Google e as neuras, e eu chorava, falando, meu Deus, será que eu não vou ter filho um dia? Mas os médicos todos me tranquilizaram, que eu era muito nova, que fazendo o tratamento ia dar tudo certo. Só que naquela época também, assim, qual que é o tratamento da endometriose? Tomar a pílula contínua, que é você Uhum. não menstruar nada, né? Então, eu fazia isso, eu não tinha informação do quão mal essa pílula contínua faria a mim. E fazia, né, gente? Quem já tomou pílula sabe. Eu ficava. E eu não tinha, assim, eu não era casada, né? Então não tinha uma vida sexual ativa, era simplesmente pra não menstruar e não continuar a doença, né? Não, eu até queria comentar uma coisa que eu lembro muito. Quando eu conheci a Jay, gente, eu tinha 16 anos. E aí a gente, tipo, né, se conectou, éramos ótimas amigas e era. Nossa, a gente dormia muito uma na casa da outra, né, amiga? Uhum. E aí eu lembro a primeira vez que eu fui dormir na casa dela. E aí eu vi ela indo tomar a pílula. E, tipo, na hora ela teve uma atitude muito de menina crente, assim. Eu só tô tomando pílula porque é um tratamento. Deixa eu explicar. Ela começou a explicar tudo. Eu lembro até hoje disso. Nossa, eu não lembrava disso. Ai, senhor, né? Filha de pastor quer explicar tudo da vida. Não, gente, filho de pastor já se explica pra todo mundo, porque é tudo, né? Meu Deus, filho de pastor tomando pílula, o que é isso? Ai, enfim, né? Aí fiquei, gente, imagina, eu casei com 28, eu comecei a tomar pílula com 19. Aí eu não parei de tomar pílula quando eu casei, né? Eu continuei, porque não era assim, tipo, casou, vamos engravidar. A gente tava conversando sobre o tempo disso tudo. Mas daí eu logo comecei a me informar um pouco mais, né? Sobre a pílula e tudo mais, comecei a me incomodar. Uhum. E eu pensei assim, bom, a maioria das pessoas diz que
quando você para de tomar pílula, o seu corpo leva muito tempo para se livrar de tudo aquilo, né? De todos aqueles Verdade. hormônios e tal. Então eu pensei, bom, se a gente quer. A gente conversava assim, uns 2 anos de casado, né? A gente começa a tentar. Então, quando a gente fez 1 ano de casado, a gente decidiu que, né, era melhor parar a pílula Uhum, para o corpo dar aquela detox, assim, né? Daquele uhum, tanto de medicamento. E nossa, gente, aí parei, mas assim, zero bebê, né? Tipo, ficamos ali sem. Não era aquela coisa que a gente tava tentando. Mas uhum, sim, se viesse, amém, glória a Deus. E não vinha de jeito nenhum. uhum. Aí depois que passou aquele prazo de 2 anos, a gente começou a pensar assim, poxa, agora a gente já queria mesmo. Já tá com Aham. um bebezinho no buchinho, né? E não, nada, nada, nada. Só que isso, assim, a gente mudou de cidade e tal, mudou de médico, né? Não tinha aquela Uhum. continuidade com o mesmo tratamento e tal. Aí a gente foi, assim, em médicos, né? Vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer, vamos. Aí faz exame daqui, faz exame de lá, realmente, endometriose, realmente isso, realmente aquilo. E daí a gente culminou em uma clínica de fertilização, né? Uhum. Só que assim, gente, eu era muito ingênua. Eu não imaginava assim que eu chegaria na clínica de fertilização e eles olhariam pensando só, ai, vamos vender um tratamento. A gente é óbvio isso, né? Mas eu era muito ingênua. E eu pensava, não, ela vai primeiro ver como é que tá a minha saúde, ver a saúde do meu marido e tal, mas nada, né? Eles queriam mesmo era me oferecer pacotes. Eles tinham 3 pacotes, né? Acho que eu contei um pouco sobre isso no blog já. Eles tinham 3 pacotes, cada um tinha um preço diferente. E assim, o mais barato era menos chance, o mais caro era mais chance. E era Uhum. assim, muito. Parecia que não importava de que forma o casal chegasse lá. Era esse Uhum. o protocolo, assim, né? E uma papelada de opções e tudo isso, assim, meio que por telefone, né? A secretária ligando para informar: não, a Nossa. próxima consulta vocês vêm já com a decisão feita. Então, assim, foi tudo isso. Isso, né, durou um processo de 3 anos, né? Esse processo também fiz mais uma cirurgia para limpar um pouco mais a minha endometriose, né? Porque dentro da videolaparoscopia, a videolaparoscopia ela dá o diagnóstico, Uhum. mas ela também dá para fazer uma limpeza, né? Do que já tá talvez obstruindo alguma coisa, né? Uhum. E assim, um monte de exame chato, né? Assim, sinceramente, eu chegava um ponto assim que eu não aguentava mais me deitar numa maca e fazer algum procedimento. Assim, era toda hora Aham. alguma coisa, né? E dentro desse processo todo, a gente descobriu que meu marido também tinha algumas questões que dificultavam a gente engravidar. Não era só a minha doença. E foi dando um desânimo, sabe? Um Uhum. desânimo. Mas a gente não parava de tentar. Né, gente, Uhum. eu colecionei exame de farmácia, né, foram 3 anos tentando, né, Uhum. então toda hora, né, atrasou um dia, né, porque daí minha menstruação já estava mais regulada nessa época, atrasou um dia, corria já fazer o teste, né, e Uhum. negativo, e é aquela coisa, depois que eu tive um positivo, eu vi que não adianta ficar olhando pro palito que o risco não vai vir, né, Uhum. porque quando vem é muito rápido, né, Uhum. tipo, é pum, né, assim, os meus Aham. 3 positivos foram muito rápidos, assim, e mesmo quando o risco era bem clarinho, ele vinha, né, Aham. e só que assim, o negativo fica assim, zero, zero risco, né? E eu Uhum. ficava olhando para aqueles palitinhos, esperando e orando e chorando, né? E não vinha. E a gente orava por um milagre, mesmo sabendo das dificuldades, a gente clamava, Senhor, 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 né? É... Ai, faz a tua vontade, faz o teu querer, mas a gente quer tanto isso, né? E foi um processo assim dolorido. Hoje eu tenho muita gratidão por esse processo, assim, sabe? Uhum. Eu acredito que foi necessário, sabe, no Uhum. nosso caso, né, como família. Na época eu não conseguia enxergar isso, mas hoje eu Aham. consigo ver, né? Então foi assim, essa foi um pouco da nossa trajetória até Uhum. chegar no positivo, né? No primeiro Uhum. positivo. Uhum. E até ele estava comentando, né, sobre você e o Antônio. Como que foi assim o apoio de vocês um para o outro nesse processo? Porque eu imagino que seja muitas frustrações atrás de frustrações, né? Uhum, E querendo ou não, vocês estavam mais no começo do casamento, né? Mais pro começo do que no meio. uhum. Como foi isso, assim? Como foi esse apoio que vocês conseguiram? Que caminho vocês encontraram para conseguir se apoiar? Olha, a gente passou por fases, assim, sabe? Passou por fases de nada de apoio, de pouca comunicação, de ambos estarem frustrados e não saber muito bem como
comunicar isso, muita imaturidade de ambos, assim, também, em algumas situações, né? Eu muito sensível e ele mais fechado, então, assim, teve essa fase da pouca comunicação, em que um tava magoado com o outro e não falava nada, assim, sabe? Mas não magoado por não conseguir engravidar, mas magoado pelo jeito que tava lidando com a situação. Uhum. E a gente passou por uma crise bem forte no nosso casamento durante esse período. A gente precisou de ajuda, né? A gente foi buscar ajuda, a gente fez terapia de casal com um psicólogo cristão muito, muito abençoado. E foi muito bom pra nós, assim, sabe? E nesse a gente fez por meio ano, assim, né? Esse acompanhamento e ganhamos alta, foi bem legal, assim, porque foi um período que era realmente alguns ajustes que precisavam ser feitos ali, sabe? Na forma que a gente estava se comunicando. E tinha outros fatores, óbvio, né, gente? Não era só a questão da infertilidade. A infertilidade acho que trouxe pra fora coisas que precisavam. Por isso que hoje eu vejo isso como bênção, sabe? Que Uhum. talvez se a gente não tivesse passado por isso, a gente não teria trabalhado certas coisas no nosso relacionamento, certas coisas na comunicação. Não que a gente tá com tudo resolvido hoje, tá, gente? Mas foi um pontapé inicial para começar a trabalhar certas coisas no nosso relacionamento. E Deus foi muito gracioso, assim, de nos prover esse tempo, né? Aquela coisa, o nosso tempo não era o tempo do Senhor. Uhum. Se a gente tivesse tido os nossos filhos no nosso tempo, acho que teria. Bom, Deus teria mandado, né? Mas assim, hipoteticamente falando, né? Teria sido mais prejudicial para o nosso casamento, no sentido de que a gente ainda não teria trabalhado certas coisas, sabe? Uhum. Então, teve essa fase bem difícil, assim, sabe? De crise, assim. A gente falava coisas horríveis um pro outro, se magoava muito, brigava, sabe? A gente é bem dramático aqui em casa, né? A Cam conhece bem, tanto pra alegria quanto pra tristeza, né? A gente é bem uau! Então, assim, claro, a gente já aprendeu hoje a comunicar de formas diferentes, né? Mas naquela época a gente ainda não sabia. Então a gente passou por esse período bem difícil. E nesse Uhum. período difícil, eu pensava já assim, nossa, ainda bem que a gente não tá com o neném no colo, né? Ou que eu não tô grávida, porque, cara, Uhum. imagina passar por essa crise que a gente tá passando no casamento, tendo crianças ainda, né, pra Uhum. cuidar. Então, naquela época eu já comecei a ter esse insight, assim, de que realmente Deus estava segurando um pouco por um propósito, sabe? Uhum. E enfim, né? Daí a gente passou por a crise, melhorou muito. E a gente daí chegou num ponto assim que a gente estava bem parceiro, sabe? Aí foi a fase da infertilidade que foi mais difícil na infertilidade, porque daí a gente ouviu muitos vocês não vão engravidar. Vocês não podem ter filhos. Essas frases a gente não tinha ouvido antes, Uhum. né? Era mais assim, não, vamos fazer um tratamento aqui, vamos fazer um tratamento ali. Mas quando a gente se uniu bem, assim, e tava bem parceiro nessa jornada, aí a gente começou a ouvir os diagnósticos mais difíceis. Foi aí que veio o diagnóstico dele também. Então, que bom que a gente já tinha passado pela pior crise e a gente estava já mais unidos, né? E daí era muito choro, né? A gente chorava juntos, né? Chorava abraçados. Em alguns momentos, assim, eu não conseguia sair da cama, né? Ficava muito triste com aquilo. Voltava das consultas, dos exames e deitava para chorar, né? Foi um período difícil, assim. Ele daí ficava junto comigo, me abraçava, né? Ele também Uhum. estava triste, claro, né? Só que ele não chora, gente. É muito difícil. Tô brincando, tô brincando. Ele chora assim, mas não tanto quanto eu, né? Então, foi assim. Aí fortaleceu muito, assim, o nosso casamento, sabe? E também foi um momento que eu comecei a ver o quanto ele também queria, Uhum. sabe? E não que ele não quisesse antes, mas antes parecia muito mais assim, ai, a Geise tá triste porque tá difícil engravidar, né? E ali naquele período eu comecei a ver que ele também tava triste, porque a Uhum. gente não tava conseguindo ter filhos. Ele também estava desejando demais aquilo. Isso foi importante nesse processo, Uhum. que ele também passasse a desejar muito ser pai, sabe? E Uhum. Deus foi trabalhando, eu vejo que Deus usou esse tempo para trabalhar no coração dele também, esse desejo, plantar no coração dele o desejo, sabe? Uhum. E foi muito precioso, assim, pro nosso casamento.
Porque daí quando finalmente veio, sim, né, pensa na alegria verdade. pro casal. E em algum momento vocês pensaram em desistir de engravidar? Não, porque, assim, primeiro porque eu acho que não foi tanto tempo assim, foram 3 anos, né? Uhum, Em retrospectiva, 3 anos é quase nada, né? Mas uhum, quando a gente tá passando por aquilo, é difícil pra caramba, né? uhum. Então, assim, hoje eu vejo situações, casos de outras pessoas que passam muito mais tempo, né? E daí eu acho que chega num momento que tá, agora já passou, não queremos mais, né? Mas no nosso caso não foi tanto tempo assim. Então, a gente não pensou em desistir, a gente sempre pensava, vamos continuar tentando. E aí, o que aconteceu? Como que veio esse sim? Vocês tiveram que fazer algum tratamento? Pagaram algum daqueles pacotes? Nunca voltei naquela clínica depois da ligação da secretária com os pacotes. Só chorei e nunca mais fui lá, né? Cancelei as consultas, mas foi bem especial, assim. A gente tinha, né, levado alguns nãos, né, tanto do médico dele quanto do meu, né, tipo assim, olha, a única chance de vocês agora é vocês fazerem um tratamento, uma fertilização. E, ai, gente, aqui eu não quero entrar nos detalhes ético-morais da fertilização e Uhum. eu realmente não quero porque eu não estudei a fundo, tá? E não é esse o assunto desse episódio, mas a gente pensou, vamos fazer, né? Naquela época a gente não questionava tanto as coisas quanto hoje, assim. Uhum. E a gente pensou, bom, já que é a única opção, os médicos falavam assim, você fazer uma inseminação, que é um tratamento, digamos, antes da fertilização, né? Que a maioria dos casais fazem antes de fazer uma fertilização. Eles falavam que inseminação para nós não era uma opção, que a gente só ia jogar dinheiro fora porque não resolveria. Né? Uhum. Esses médicos que estavam falando nessa época, a gente confiava bastante já, né? A gente teve, tanto o médico dele quanto o meu eram muito carinhosos, muito queridos, e eles realmente tentaram nos ajudar de muitas formas antes de oferecer qualquer possibilidade de tratamento. Aí a gente falou, bom, se é a única opção, vamos juntar dinheiro, vamos dar um jeito, né? Muito Uhum. caro, mas vamos dar um jeito, vamos vender alguma coisa aqui, vamos dar um jeito. A gente começou a se preparar realmente para fazer, a gente marcou uma consulta com uma clínica, né, que faria indicação dos nossos médicos, né, uma médica lá que eles indicavam, e a gente marcou para o dia 17 de junho de 2017. 17 de junho de 2017. Era o dia da nossa consulta, né? Da primeira consulta para começar os trâmites do tratamento. A gente já sabia o valor, já sabia quantas consultas ia ter que fazer para dar início, né? Já estava tudo agendadinho, assim, já era meio que um pré-tratamento já. Uhum. E eu ia viajar em julho a trabalho. Né? Então, nossos planos eram que a gente ia fazer a primeira consulta em junho. Aí, durante o mês de julho, o Antônio ia vender o meu carro, né? Eu tinha o meu carro, ele tinha o dele, porque eu não ia estar aqui, eu ia passar um mês fora viajando a trabalho. E ele ia vender o meu carro e a gente ia lá, ele ia lá na clínica pagar. E quando eu voltasse, a gente ia fazer o tratamento e tudo bem, né? Ele ia me levar, me buscar em todos os lugares, eu ia andar de Uber e tudo bem, né? Uhum. E daí esses eram os nossos planos. Tava tudo já meio que esquematizado na nossa cabeça. E uma semana antes, no comecinho de junho, a minha menstruação não desceu. E Uhum. eu não tava com. Eu tenho TPM muito forte, desde muito nova, né? E eu Uhum. não tava com nenhum dos meus sintomas de TPM, de ficar ou um pouco mais irritadiça, ou um pouco mais tristonha, assim. Eu tava muito, muito pra cima, sabe? Uhum. E tava muito diferente, assim. Tava uma sensação bem nova e nunca experimentada dentro de mim, assim, sabe? Eu não conseguia explicar, mas o meu coração já sabia. Só que eu não tinha coragem de falar em voz alta, sabe? Porque Uhum. tinha já passado por tantas frustrações e, claro, falta de fé mesmo, sabe? E eu falei pro Antônio, né? A minha menstruação tá atrasada, acho que eu vou fazer um teste, né? E tava bem próximo do final de semana. E daí ele falou assim: não, vamos esperar passar o fim de semana. A gente tinha alguns planos legais pro fim de semana, naquele fim de semana específico, ali do dia 10 e 11 de junho.
E eu falei, tá bom, eu espero. Se até segunda-feira minha menstruação não descer, né? Aí eu compro o teste. E segunda-feira era 12 de junho, Dia dos Namorados. Aí, beleza, né? Eu não conseguia falar, mas eu já sentia isso, sabe? Que eu tava já grávida, né? Uhum. E passou o fim de semana, assim, muito bom. A gente tinha programa com alguns amigos, coisas na igreja pra fazer e tal. E passou o fim de semana, tudo normal, né? E no domingo, eu tava escalada pra ministrar o louvor na minha igreja, né? E quando eu tava preparando as canções, antes de mandar pra equipe, quais canções seria, né? Um dia antes, eu lembrei da canção do nada, gente. Eu compartilhei isso num episódio, acho que no ano passado, no ano retrasado. Eu lembrei daquela canção de Maria, acho que é a versão do Asaf Borba, sabe? Que fala: A minha alma engrandece ao Senhor, que é a música de Maria quando ela recebe a notícia que ela vai ser mãe do Salvador. E eu lembro que eu tava. E a gente não cantava essa música na igreja, né? Então eu ficava assim, nossa, nada a ver, eu não vou pôr essa música no louvor. Mas dentro de mim eu comecei a cantar no quarto, assim, né? Preparando o louvor. E eu senti a presença do Senhor comigo, foi o Espírito Santo ali. Foi um momento de louvor só meu, com o Uhum. Senhor. E eu adorei ao Senhor com essa canção e fiquei ali, né? Louvando ao Senhor e passou, né? Passou aquele momento. Aí na segunda-feira eu fui trabalhar, o Antônio foi trabalhar, tudo normal. Depois do trabalho, aquele dia eu saía um pouco cedo do trabalho, eu falei, vou passar numa loja comprar um presente de Dia dos Namorados para ele, né? Não tinha comprado ainda. E vou passar na farmácia para comprar um teste de gravidez, né? Aí vem a parte cômica, né? Sempre tem. Senão não seria eu, né? Mas eu fui e comprei, gente, aquele teste caro, sabe? Que mostra tudo todo digitalizado. Aquele mais caro. Na época era R$ 50 esse teste, não sei quanto que tá hoje. Mas tem os de R$ 5 e os de 5. Mas eu comprei o mais caro porque eu tinha certeza que ia dar positivo, né? E aí eu fui correndo pra casa e eu tava muito apurada. Sabe quando você tá estourando assim, que você quase não chega? Ai, gente, eu estraguei o teste, porque aí eu li lá que tinha que ser o primeiro jato do xixi. Sei lá, gente. Eu estraguei, né, o bendito teste lá, que eu nunca tinha comprado aquele chique. Estraguei, estragou todo. Ele ficou todo manchado, assim, não dava pra ver nada. Aí foi muito engraçado, porque nesse mesmo dia, o Antônio ia passar numa outra clínica onde ele estava fazendo vários exames, espermogramas e coisas, para pegar o último resultado do último espermograma dele. E ele passou e não me falou nada, não mandou mensagem e tal. Aí quando ele chegou em casa, um pouco mais tarde do que eu, né? Eu falei, lá na tua mesa tá o teu presente, né? E ele foi lá, eu tinha só comprado um suéter para ele. E daí ele falou assim, achei que você ia colocar um teste de gravidez aqui na mesa, né? Aí eu falei pra ele, pois é, né? Eu ia, mas eu acabei estragando o teste de R$ 50, me perdoa. Foi pro lixo, né? Uhum. Aí ele falou assim: então a gente tem que ir na farmácia comprar outro, porque eu busquei os meus exames e não sei como, mas o meu espermograma tá 100% saudável, Uhum. né? E eu falei, sério, né? Então eu devo estar grávida mesmo, né? Uhum. E daí a gente foi na farmácia à noite, comprou 2 exames do mais baratinho, né? Uhum. E comemorou o Dia dos Namorados comendo chocolate, talento, né? Virou o nosso chocolate, aquela barrinha talento. E daí, quando a gente chegou em casa, né? Ele foi tomar banho e eu fui correndo fazer o teste no outro banheiro. E assim, o positivo veio em 1 segundo. É assim, muito Uhum. rápido, sabe? 1 milissegundo. E daí eu fui correndo, né? Ele tava tomando banho, eu entrei no. Eu tô grávida! Ele, ai meu Deus, espera, deixa eu secar. E foi muito bom, assim, né? Foi motivo de muita alegria, a gente comemorou, foi muito gostoso. E daí na terça a gente não ligou pra ninguém nesse dia, né? A gente só ficou com a notícia pra nós dois, curtimos, assim. E na terça de manhã deu tipo 6 da manhã, a gente já ligou pros nossos pais, né? Porque os nossos pais acordam cedo mesmo. E daí foi a vez de tirar o meu pai do banho pra minha mãe, vem aqui! E meu sogro e minha sogra também. Tava todo mundo, né, acompanhando
a nossa dificuldade, né? E todo mundo engravidando ao nosso redor, né? Aquela coisa toda. Então, todo mundo ficou muito feliz, comemorou. Aí foi assim, uma gestação muito tranquila. No mesmo dia também, na terça-feira, eu liguei para cancelar aquela consulta, aquele planejamento todo que a gente já estava fazendo, né? Foi todo cancelado. Não fui viajar, né? O meu médico falou que era melhor eu não viajar, né? Fui correndo contar pro meu chefe também. Ele falou: já sei, tá grávida, né? Ai, meu Deus, vou ter que dar um jeito de transferir essa passagem para outra pessoa, né? E tal, mas deu tudo certo, todo mundo se alegrou, né? Foi motivo de muita alegria. As amigas do trabalho também, né? Todo mundo chorando antes de entrar pra sala de aula. Ai, meu Deus! Aquela coisa toda, Ai, assim. que delícia. Foi bem Gostoso. especial. Você já conhece a Tok Tok? A Tok Tok é uma marca de recursos para edificação do lar, criada por mim e pela Cami, líderes aqui do MPG. Na Tok Tok temos desenvolvido materiais digitais para que você e sua família possam ser mais intencionais no discipulado e busca por uma formação cristã sólida. E claro que as ouvintes do podcast MPG têm desconto! Acesse o site www.familiatoktok.com.br e utilize o cupom MPG15 para ganhar 15% de desconto em qualquer um dos produtos da Tok Tok. Jesus quer entrar em seu lar e a Tok Tok quer te ajudar. E você já comentou um pouquinho ali da próxima pergunta que eu ia fazer. Que lições, assim, que você percebe hoje que você aprendeu durante essa fase que foi tão difícil, né, desafiadora, e que exigiu, né, acho que tanta fé mesmo, porque as frustrações foram inúmeras. Lições que você vê que você aprendeu, vocês, né? Eu acho que foi necessário, extremamente precioso, assim, pro meu relacionamento com Jesus, sabe? Eu passei, digamos, por 3 estágios, né? O primeiro de sentir que eu sou infeliz porque eu não posso engravidar, né? E não conseguir enxergar alegria nas outras coisas, sabe? E me sentir muito amargurada por não conseguir engravidar. E isso me afastava, assim, do Senhor, porque por mais que eu não conseguia dizer, né? Eu tinha temor e eu não conseguia dizer, assim, a culpa é sua, né? Por que você não me dá, né? Eu não conseguia fazer essa oração, mas meu coração se afastou, assim, né? Ficou chateado e magoado, digamos, né? Sabendo que ele poderia fazer isso, sabe? Aí o segundo estágio que eu vi que o Senhor foi me amaciando, né? Trabalhando no meu coração, eu continuava com os meus hábitos de devocional, assim, sabe? Só que era muito mecânico, né? E em alguns momentos eu senti, assim, o Espírito Santo realmente me dando umas flechadas de amor intenso, assim, sabe? E eu comecei a perceber, assim, não, pera, eu não sou infeliz. Esse foi o segundo estágio, assim, eu não sou infeliz porque eu não posso ter filhos, né? Eu sou muito feliz, eu tenho uma vida, assim, o Senhor já me abençoou com muitas bênçãos, já me agraciou de outras formas, né? Só falta, né? Isso foi o segundo estágio. Só falta eu ser mãe, né? Era meio que tipo, Deus ainda faltava comigo em uma parte, mas ele tinha sido muito bom em outras, né? Esse foi o segundo estágio. E esse segundo estágio ainda estava errado, né? Ainda estava naquele, tá, eu sou grata pelo resto, mas eu ainda não tinha atingido, digamos, o contentamento real, né, dentro da minha circunstância difícil. E daí veio o terceiro estágio de eu perceber assim, não, eu posso me entristecer, claro, por eu não conseguir, né, realizar esse sonho de ser mãe, de ver meu marido pai, né, de constituir, não constituir família, né, que o casal já é uma família, assim, mas de crescer a nossa família, né. Mas eu não posso depositar nisso, né, nesse papel, nesse desejo, a minha felicidade completa, né? Eu preciso estar completa em Cristo e somente em Cristo e satisfeita nele. Estar satisfeita em Cristo não significa que você não fica triste por algumas circunstâncias, mas não é algo que te tira do lugar de filha
completamente amada, aceita, cuidada pelo nosso pai de amor. E aí foi bem perto do meu positivo que eu cheguei nesse estágio. Eu lembro de ter essa conversa com uma amiga que também estava passando por essa dificuldade, assim, sabe? Eu lembro, assim, que a gente orava muito juntas, né? A gente se apoiava muito, assim. Chegou nessa conversa, assim, ela falou, gente, eu quero chegar aí também, né? De estar feliz em Cristo. E assim, eu não sei, né? Talvez um dia Deus me mostre o lado dele do filme todo, né? Mas eu creio, assim, que foi ali que Deus, né, na minha vida, não é assim pra todo mundo, e infelizmente, gente, tem gente que não consegue, né, engravidar mesmo depois de muitas tentativas, mas na minha vida, era esse o tratamento que ele tinha pra mim, sabe? Ele queria me ver plena, completa nele. Assim, parece que tá pronto agora, tá aí, né? Não sei, né? Acho que Deus posso estar falando bobeira aqui, né? As coisas não são tão simples assim, né? Simplistas, mas eu sinto assim esse processo, sabe? Na minha vida. E em relação ao contentamento, né? Que daí eu acho que é muito difícil, assim, quando a gente está passando por uma circunstância muito pesarosa, né? Uma circunstância que você não quer passar. Isso pode ser sobre isso que a gente está falando hoje, mas qualquer circunstância da vida. E você aí ouve, né? Não, mas nós precisamos estar contente em toda e qualquer situação, né? E se usa muito essa palavra hoje, né? Do contentamento, né? Mas o contentamento tá em uma mão e a fé tá na outra. A gente não anda contente no sentido de que tá bom, não, beleza, pode ficar assim, né? Mas contente assim, Senhor, o Senhor me basta. E eu vou aceitar esse suco de limão azedo que o Senhor tem pra mim hoje. Mas eu vou continuar orando com a fé que eu tô segurando aqui na minha outra mão. E eu vou continuar crendo que o Senhor pode mudar as minhas circunstâncias. Que o Senhor pode me dar aquilo que tá tão forte no meu coração. Ou que o Senhor pode mudar o meu coração. Então, a gente andar contente com as circunstâncias que temos hoje não significa não pedir para Deus mudá-las, né? Não pedir para Deus transformar aquilo, né? Significa estarmos plenas, contentes, satisfeitas em Jesus. Mas continuar tendo fé nele, de que ele pode mudar as circunstâncias ou o nosso coração também, né, para não desejar mais aquilo. Sim, e não esquecermos que somos pecadoras, né? Que a nossa carne, nós somos feitas de carne e muitas vezes a gente pode falhar nessa questão do contentamento e é normal, né? A gente não é perfeito, a gente não vai conseguir estar sempre contente. E aí, quando Paulo diz, né, lá em Filipenses, né, que tudo posso naquele que me fortalece, ele também estava numa situação difícil, que com certeza ele também não queria estar, mas acho que a gente precisa muitas vezes assumir, né, isso que você falou. A gente tem momentos tristes que a gente não queria estar passando, situações adversas na nossa vida, e nem por isso a gente vai colocar o sorriso no rosto e dizer, não, estou contente, está tudo certo, estou plena aqui. Não, mas lembrar da nossa dependência em Cristo, né? É só Ele que consegue nos fortalecer e nos ajudar a passar por isso e nos dar a graça, né, de nos sentirmos contentes nele. Que legal, assim, ouvir você falando sobre isso, porque é aquela história, né? O difícil é o oposto de fácil. E né? não Você de me bom. fala muito isso. E não de bom, né? Porque às vezes a gente fala, comenta ou ora, né? Deus, está tão difícil. Mas não quer dizer que tudo que é difícil é ruim. E Deus é um Deus tão maravilhoso, né? Que está lá na Bíblia, que a gente pode pedir para Ele o que a gente quer. É o que você falou. Que o desejo do nosso coração às vezes é tão forte, né? E a gente ora, Deus, então muda o desejo do meu coração. Se não for para isso acontecer, então tira isso do meu coração, eu não quero mais. Né? E ele ensina a gente a pedir, né? Então a gente pode pedir as coisas, e se a gente não receber aquilo que a gente pede, pelo menos temos a certeza de que a gente recebe o que já recebemos, o que não merecemos. Sim. Né? E não podemos nos esquecer disso também. Exatamente. Essa jornada é muito preciosa, né? E é diferente para cada uma de nós. Aí o segundo e o terceiro vieram assim super rápido, fácil e tipo, opa, já, né? E eu conheço situações assim que o primeiro vem muito fácil e o segundo, nossa, né? Uma peleja. Então, É verdade.
são situações muito particulares, assim, e o propósito de Deus para todas nós é a santificação, É, independente da forma que ele usa para fazer isso. exatamente. Ou em qual estação da É. nossa vida, né? E vejam, né, eu já compartilhei tanto aqui no ministério o quanto meu primeiro ano da maternidade eu precisei, né, ser moldada e ainda fiquei um tempão sem ler minha Bíblia, aquela coisa toda. Vejam só, né, como o nosso coração é facilmente distraído e levado para nossa própria sabedoria, né, e buscar em nós mesmas os recursos para se sustentar, né, diante das dificuldades, desafios da vida, da maternidade. Então, se a gente não tiver fortalecidas pelo Senhor, né, apegadas no Senhor e contentes em Cristo, a gente não permanece, né? A gente é muito frágil. A gente é frágil, ponto, né? A força do Senhor que nos sustenta. Então é assim, receber de braços abertos as circunstâncias, sabendo que o Senhor tem poder de mudá-las, mas que naquele momento provavelmente ele tem algo ali para você, né? Algo para te ensinar, algo para moldar no seu coração. E por mais seja difícil, né? Bem-aventurados os que têm sede de justiça, de santificação, né? Bem-aventurados aqueles que têm esse desejo, né? Então a gente pode encontrar alegria nesse processo, apesar de ser dolorido. E ouvindo você falar, assim, eu penso muito, né, na questão da nossa identidade, quem somos nós. Eu não passei por isso e eu tenho a minha filha, mas eu imagino o quão frustrante é e o quão a gente pode se perder nisso, né? Foi o que você falou ali da sua fase 2. Né? Eu tenho muitas bênçãos, mas eu queria muito ser mãe, eu quero muito esse filho, eu me imaginei mãe a vida inteira, o sonho da minha vida é ter um filho. E aí? E se esse não é o propósito de Deus para você? Né? Ou se o propósito de Deus para você é não casar, ou só ter um filho, ou enfim, tantas outras coisas, né? Que são a nossa realidade. E se nós nos apegarmos a esses papéis, aos nossos ideais, nós estamos perdidos. Não, é exatamente isso. E o que você diria, Jay, para outras mulheres que estão passando por isso? Você tem algum conselho, alguma palavra que você acha importante? Talvez algo que você gostaria de ter ouvido ou de saber naquela época, né? Não sei. Eu tenho muito amor, compaixão pelas tentantes, assim, porque eu sei que é muito solitário, né? É um assunto, às vezes, que você não quer falar, sabe? E muitas pessoas ficam perguntando, e aí, quando que vem neném, né? E às vezes a gente não sabe o que aquele casal tá passando. Talvez começar pelo que eu sei que essas tentantes não gostariam de ouvir, acho que elas gostariam que eu falasse aqui no podcast, para quem não passou por isso, talvez ouvir e cuidar um pouquinho, né, a forma que fala, às vezes, com os casais que não têm filho, ou que ainda não tem o segundo, a gente não sabe a situação, a gente não sabe por quê. Então, se não conhece muito bem o casal, é melhor não falar, né? Não falar nada. Ai, às vezes eu ouvi assim, ai, você vai ser uma mãe tão maravilhosa, né? Porque eu sempre dei aula para crianças, assim, sempre gostei muito de crianças, sempre fiquei, né, brincando com aquela tia que fica brincando com sobrinhos, né, no churrasco, aquela coisa. Nossa, quando a Jay for mãe, gente, ela vai ser uma mãe maravilhosa. E aquilo, ai, sabe, doía no coração, assim, né? Então eu sei que quem tá tentando engravidar não... é um elogio, mas é ruim. Tipo, nesse momento. Dói, né? Porque, assim, Dói. tá, eu seria, mas não sou, não sei se eu vou ser, então, né? E depois você descobre que não, você não será uma mãe maravilhosa, porque você precisa depender da graça de Jesus, mas isso, volta lá para 5, 6 para um leve maternar. A primeira série do podcast. Mas, enfim, né? Aí, gente, não prometa filho pra tentante, de tipo assim, Deus vai te dar. Você não sabe, você não sabe. Ai, não, mas Deus vai te dar um filho. Eu vou orar, né? Fica aquela coisa de orar impondo as mãos e tal. Assim, gente, não é que é errado você orar impondo as mãos e clamar por um milagre, assim, mas nem sempre é o momento certo.
a situação certa, né, de fazer isso. E dizer, ah, eu tive uma revelação, vai ser tal dia, assim. Eu lembro que tinha uma pessoa que falava às vezes pra mim, ah, não, você vai ter. E daí quando eu engravidei, ela, eu já sei, é uma menina, eu falei, né, e daí não era um menino. Mas era, assim, muitos, assim, a pessoa com muitas certezas, assim, sabe? Uhum. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, né? Se Deus está te falando algo sobre a fertilidade de outra pessoa, ora bastante antes de falar qualquer coisa, né? Uhum. Talvez Deus está te falando isso para que você se aproxime daquela família de alguma forma e tal, mas talvez não seja o momento de você sair falando, enfim. Mas as coisas que eu sei que ajudam é orar junto, né, com a amiga tentante, cuidar, assim, a forma que fala. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, nossa, eu sei, é muito difícil, eu demorei 3 meses para engravidar do meu. Sério? Uhum. Eu olhei assim, gente, né, 3 tentativas, né, tipo, 2 palitinhos negativos, mas assim, são situações, né, pra ela foi difícil aqueles 2 meses, Uhum. né, não tô dizendo que não é, né, tem gente que espera engravidar na primeira, enfim, mas não é o mais comum, né, Uhum. então, assim, sensibilidade, sabe, gente, tentar olhar menos pro próprio umbigo, olhar mais pro outro, né, tomar um pouco de cuidado da forma que fala as coisas, assim. Eu sei que todas nós já falamos bobeira pra algum casal, né, não tô falando que eu nunca falei, mas a gente vai aprendendo, né, com a Uhum. vida e, né, a gente pode se tornar melhor com o tempo, Uhum. santificação, né? Então, essas coisas assim. Então, o que ajuda é orar, é você estar presente, oferecer para conversar, leva essa amiga para tomar um café, quem sabe ela não conseguiu conversar ainda com ninguém sobre isso e precisa de um tempo para ser ouvida, tá junto, falar disso quando dá para falar e tentar acompanhar de certa forma o que ela tá vivendo com os médicos, né? Assim como quando uma amiga grávida vai fazer ultrassom e coisa, né? A gente fica, não, querendo ver foto, querendo ver isso, querendo ver aquilo. Acompanhar, né? A amiga que tá passando pela infertilidade é muito solitário, né? Ninguém tá acompanhando com ela. Então, assim, ter uma amiga que chega lá e fala assim, você vai fazer de novo um exame, quer que eu vá junto? Ou vem aqui em casa depois, né, e vamos conversar e tal. Eu já saí de tantos exames, assim, e o Antônio viajava muito uma época, ele estava trabalhando em Florianópolis, né, a gente mora em Curitiba hoje, e ele trabalhava em Florianópolis de segunda a sexta. Nossa. E ele viajava segunda cedinho e voltava sexta-noite para casa, né. E foi isso quase meio ano, assim, sabe? E, nossa, essa época eu fazia muitos exames. Era uma época que a gente tava, né? Fim de semana, tentar um monte, né? Uhum. Mas, e eu fazia muitos exames durante a semana, né? Sozinha em casa. Então, assim, ia de carro sozinha, fazia exame, entrava no carro, voltava pra casa, chorava, sabe? Uhum. Ligava pra ele, claro, né? Pra chorar e tal, mas, enfim, é muito solitário, sabe? Então, Uhum. tentar estar do lado dessa amiga, né? E o que eu tenho pra falar pra você que é tentante, que tá ouvindo esse episódio, eu não vou te prometer filhos, porque eu não sou Deus, e Deus não promete filhos, né, pra nenhuma de nós, mas eu posso te garantir que Deus não te abandonou, que Deus está te vendo, que Deus te ama, que Ele tá cuidando da tua situação e que você tenha ou não tenha filhos, porque isso a gente não sabe, Ele tem um propósito para esse sim ou para esse não na sua Uhum. vida, né? E que quanto antes a gente aprende a abraçar o propósito de Deus para as nossas vidas, antes a gente consegue se encaminhar para realizar a vontade dele de fato, né? E nessa caminhada a gente vai florescendo e encontrando esse contentamento mesmo em meio à tristeza, sabe? E agora me conta, Jay, qual graça peculiar você está vivendo nessa estação da sua vida? Olha, uma coisa que a gente tá vivendo bastante aqui em casa, assim, claro, gente, os irmãos tretam pra caramba, tá? Não vou dizer que aqui os meus filhos são tipo, nossa, como eles são amigos, eles nunca. Não, eles brigam e brincam muito, todo dia, né? Quantos áudios que eu tô mandando pra Camila são interrompidos por mãe! O Levinho, o Caio, né? Mas a gente tá numa fase agora tão gostosa de amizade e parceria das crianças, assim, sabe? Até a Pitiquinha tá com quase 2 aninhos, volta e meia, assim, eu
fico assim, gente, cadê? Né? Cadê? Onde é que eles estão? E os 3 estão brincando juntos, fazendo alguma coisa super legal, que não é proibida, né? Porque às vezes eles se juntam pra desobedecer também, daí já, né, estraga tudo. Mas tenho tido, começando a ter, assim, esses momentos de flagra, de muita parceria positiva, assim, sabe? E isso tá sendo muito gostoso, deles passarem, assim, a tarde loucamente unidos, brincando, assim, né? A gente tá gravando esse episódio no ano anterior do lançamento, o Levi ainda não foi pra escola, né? O do meio. Mas no ano que vem ele vai, só que ele, assim, quando o Caio está em casa, né? Quando eles brincam à tarde juntos, que só o mais velho vai pra escola. Nossa, é aquela coisa, parece que eles estavam com saudade, sabe? Uhum. E é tão bonitinho de ver, assim, o quanto eles se unem e se ajudam em algumas situações. E é gostoso ver essa amizade florescendo. Parece que ela tá surgindo agora, sabe? Tá passando um pouco a coisa da rivalidade 90%. tá, tipo, a porcentagem tá diminuindo ali, né? Eu tô começando a ver uma amizade surgir, assim. E tem sido muito gostoso. É uma graça muito gostosa dessa estação. Ai, que delícia, que gostoso. Bom, Jay, muito obrigada por hoje estar desse lado daí. Adorei, gente, esse novo post. Ai, obrigada, amiga. Não, eu acho que não ficou assim, né, no nível Jay de podcast. Capaz, maravilhosa. Mas eu amei. Acho que encontrei uma substituta. Não! Não, e ó, gente, contando os bastidores, eu pensei em convidar outras pessoas para esse tema, e ela falou assim, amiga, você que sabe, mas é que eu acho que você tinha que contar a sua história no podcast. Mas né, gente, é isso aí mesmo. Obrigada. Só não sabia que quando eu dei esse conselho, eu ia sobrar para mim a entrevista. Pois é, né, a gente joga de volta, então tá bom, então você me entrevista. Mas tá ótimo. Obrigada por me convencer. Gostei de ter essa oportunidade de contar um pouco mais. Ai, mas foi ótimo, amiga. Muito obrigada, adorei estar aqui. E deixa eu finalizar agora com as ouvintes. Não importa qual estação você esteja vivendo hoje, eu desejo a você uma semana abençoada, minha amiga agraciada. Ai, sempre que isso. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram no @mãespelagraça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.